Salve corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, porque hoje é sexta-feira, dia de te apresentar mais um calçado de corrida. O calçado de hoje é um calçado de performance, bicho. Recebi muitas mensagens em relação ao Testamos da semana passada, que foi o New Balance Fresh Foam Zante V2, um calçado híbrido, mas que também serve muito para quem está afim de performance na corrida. Muita gente que busca um calçado intermediário, um calçado mais leve, mandou mensagem pra gente: pô, Gustavo, você tem que meter mais calçado para performance. Cara, a gente gosta de calçado para performance. Pois bem, existem menos calçados para performance no mercado do que calçados para rodagem, mas eventualmente quando eles aparecem, a gente oferece de bandeja para vocês aqui toda sexta-feira um tênis novo, eventualmente um de performance. E hoje, coincidentemente, mesmo tendo colocado para vocês um tênis de performance na semana passada, eu vou apresentar outro tênis de performance. O calçado de hoje que vem para o Testamos é o Adidas Adios Boost. Número 3. Eu vi alguns reviews aí no mercado de outros canais, usei o tênis, senti algumas diferenças em relação ao modelo anterior. E se você quiser saber tudo que eu achei desse calçado, então você não sai daí, que está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Adios Boost número 3. Muito bem, antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento para todos os corredores que participaram da Golden Run ASICS Golden Run, etapa Rio de Janeiro. Foi um prazer imenso participar dessa prova. Eu fui convidado a participar de uma mesa redonda super bacana com a Adriana Aparecida, com o Iasa, com a Fabi do vôlei. Foi muito bacana. A Expo da Golden Run ASICS Rio de Janeiro. A etapa foi redondíssima e, bicho, eu recebi muitos abraços, muitas saudações dos corredores que estavam ali presentes, que assistem o Fôlego. Então, bicho, me senti mega lisonjeado, mega grato de receber o carinho de todo mundo que foi lá, quis tirar uma foto, trocar uma ideia, bater um papo. Foi, muito legal. Então, muito obrigado a todo mundo aí que foi prestigiar o evento e principalmente que foi trocar uma ideia. Na semana que vem estarei na Wine Run lá em Bento Gonçalves. Então, se você é da área, quiser trocar uma ideia, é nóis. Certo? Bom, no programa de hoje eu vou te apresentar esse cara aqui, bicho. Você gosta de tênis de performance? Você gosta dos modelos da Adidas? Gosta da plataforma Boost? Então, a partir de agora eu vou te apresentar esse cara. Vamos lá na Verb? Vamos lá. Muito bem, você já está vendo de pertinho aqui o Adios Boost. Número 3, as diferenças começam no cabedal. Como a gente sempre faz, vou dividir o review em 3 partes. Vou começar com o cabedal, depois a gente fala da entressola e depois do solado, ok? Como você pode ver, o cabedal é forjado em mesh, mas não é igual ao último modelo. Existe uma diferença muito gritante entre o mesh do Adios Boost 3 em relação ao Adios Boost 2. Eu vou fazer uma parte e dizer que eu usei bastante o meu Adios Boost número 2 e ainda o tenho. Toda vez que eu quero fazer um treino intervalado, uma coisa mais bruta, que exige demais da minha corrida, eu acabo indo no Adios. Eu curto esse tênis, é um dos tênis que eu mais gosto para treinos de performance. No entanto, o mesh desse novo cabedal é um mesh que, apesar de respirar mais, ele é mais áspero e, para mim, a sensibilidade em relação aonde o mesh encosta no pé é mais áspero. Então, eu achei, na sensação, apesar dele respirar muito mais, e isso pode ser levado em consideração pelos corredores como um ponto positivo, eu achei que a finalização do mesh em relação com o pé é uma finalização menos confortável. Vamos lá, mostrando de perto, então, esse mesh. Ah, beleza, Gustavo, então ele respira mais, isso é um ponto positivo. Sim, mas olha por dentro, cara, você consegue ver? Vamos ver se eu consigo mostrar para você. É praticamente uma tela. Você consegue até ver através, o que confirma o status de tela, mas ele não tem forração nenhuma. Então, prever que, eventualmente, você possa vir correr com esse calçado sem meia é impensável. O pé dentro do calçado, ele é áspero. E ao contrário do que eu ouvi em outros reviews, o calçado tem sim costuras e são costuras grandes, não são costuras sutis. Então, é um calçado que por dentro, ele é bruto, bicho, ele é rústico. Mas ninguém esperava que o Adios 3 fosse um calçado confortável, extremamente gostoso de usar. Esse calçado é um calçado para o dia de prova, para o dia do intervalado, o dia que você vai exigir o máximo da sua corrida. E ele não está aqui para ser confortável mesmo, ele está aqui para te proporcionar o máximo de performance e desempenho na sua corrida, certo? Então esse é o primeiro ponto. A gente não está aqui para discutir se ele é mais confortável ou menos confortável. Na minha opinião, ele é menos confortável do que o seu modelo anterior, muito por conta do espaçamento do mesh, que por fora respira muito bem, mas por dentro ficou parecendo uma lixa, certo? Fechado. Vamos continuar então mostrando o cabedal
do Adios Boost 3. Na parte da frente, ele tem uma biqueira forjada num material que imita uma camurça, e a biqueirinha mesmo do tênis tem a logomarca da Adidas, como você pode ver aqui, é feita em borracha, a mesma que emenda aqui no solado continental, que a gente vai falar já já. Os ilhoses são todos aqui protegidos por mais uma linha de suporte feita no material que imita a camurça. As 3 listras da Adidas são forjadas em um couro sintético, e o contraforte tem só uma pintura diferente em cima da peça plástica que o cobre, mas tem aqui um material que imita um couro sintético na base do contraforte, certo? Ou seja, a estrutura em si é a mesma estrutura do Adios 2, certo? A camurça, ela funciona como funcionava nos outros modelos, mas eu não entendo muito bem você usar camurça em alguns pontos, em outros pontos você usar o couro sintético. E apesar desse calçado ter um apelo de ser um calçado um pouquinho mais largo, que tem um toe box um pouquinho mais largo e que tem uma forma um pouquinho mais larga do que o seu modelo anterior, coisa que eu também não consegui identificar claramente, o que dá para você ver é que a base de aterrissagem ficou um pouquinho mais larga. E aí talvez por isso esse cup que ele põe aqui na base do contraforte, feito num couro sintético, talvez por isso exista esse material. Na base do encosto entre o clipe de contraforte, que é plástico e interno, com a base de TPU expandido que caracteriza a entressola do Boost. Fui claro em relação ao contraforte? No mais, ele tem 3 pontos de refletividade, aqui na frente do lado externo, aqui na frente do lado interno e na parte de trás, o que é sempre muito bacana para quem treina à noite, evitar aí possíveis colisões com carro, motos e etc. Matei o cabedal? Não matei. Vou mostrar mais uma coisa desse cabedal que aí sim é muito interessante. Como você pode ver, ao contrário da maioria dos calçados da Adidas e das tendências de mercado, a língua do Adios é completamente desatachada do cabedal. Isso é uma contratendência. A própria Adidas faz línguas atachadas ao cabedal em outros modelos, principalmente no Ultra Boost e nos modelos que são mais parrudos, são os modelos para rodagem. No Adios, e aí já reforçando toda a característica de um calçado rústico, de um calçado para o dia da pancada mesmo, que não quer conquistar você por ser maciozinho, ele quer te conquistar porque ele é veloz, e ele é mesmo um cavalo de corrida, nós vamos falar sobre isso já já. O que eles fazem? Eles fazem uma língua totalmente desatachada, e aí, bicho, como a língua é desatachada, ela corre o risco de fazer isso aqui, ir para um lado ou ir para o outro. Então, o que a Adidas coloca? Ela coloca um ilhozinho para você transpassar o cadarço na língua, e aí a língua fica mais fixa. Mesmo assim, durante alguns treinos que eu fiz, a língua acabava indo para um lado ou indo para o outro. Num dia de prova, que é o que esse tênis vai ser exigido, talvez isso possa atrapalhar. Então, o ideal seria que a Adidas colocasse fizesse uma ligação um pouquinho mais comprida da ponta, né, do cabedal, do toe box, para dentro na língua, para que a língua se mantivesse um pouquinho mais justa, porque mesmo esse ilhozinho para transpassar o cadarço faz com que a língua, mesmo assim, transite de um lado a outro, o que não é legal. No mais, a língua é uma língua fina, o calçado é inteirinho de uma camada só, é um calçado rústico. Como eu falei nos 2 reviews que eu já fiz aqui do Adios, do 1 e do 2, é um calçado rústico, bicho. É para o seu dia da cacetada, não é para você dar uma rodagezinha e querer conforto, carinho no seu pé, certo? Muito bem, então vamos falar de entressola, bicho, que é aqui que mora a força motriz, o motor, cara, os cavalos de potência desse calçado, que, diga-se de passagem, foi o calçado que deteve o recorde da maratona algumas vezes, é o calçado que está nos pés dos grandes corredores do momento. Todos os patrocinados pela Adidas, na hora de arrancar o pica-pau, eles escolhem o Adios. Por quê? Porque é o calçado para o dia de performance, é o calçado de competição. Vamos lá. A entressola do Adios mantém-se praticamente a mesma do anterior. Ele tem 80% de material de TPU expandido, que é o Boost, intercalado com 20% de uma faixa de EVA, que você vê aqui no contato com o cabedal. Essa faixinha preta é EVA e tudo que é branco é Boost. No mais, ele tem uma plaquinha plástica aqui no interior, na parte interna do pé, que ajuda a conter um pouquinho da pronação. Não estou falando que esse calçado é para pronadores, ele não é um calçado de pisada neutra, mas, como a gente sabe, no decorrer da sua prova, principalmente em longas corridas, você eventualmente pode dar uma pronadinha. Então a Adidas coloca uma pecinha plástica aqui para conter essa pronação e evitar que você dê essa certa pronadinha, mas não é nada proeminente, não vai conter nenhum tipo de pronação, tá, amigão? Então, se você é pronador, está com medo de virar o pé,
esse talvez não seja o seu calçado, principalmente para o treino. Para o dia da prova, aí você sabe como é que é. O tênis sai de rasteira, sai de traseira em todos os momentos, e mesmo os pisadores neutros, eventualmente vão dar essa saída de traseira em calçados, mesmo com estruturas de contenção da pronação, certo? Muito bem, então por que a Adidas coloca 80% de boost nesse calçado e 20% de EVA? E por que ela não coloca 100% de boost no Adios? Eu te explico já, brother. O negócio é o seguinte, essa combinação, essa equação, 80% TPU expandido, 20% EVA, é a equação mais estável que existe nos calçados da Adidas. Tanto que, eu já falei isso aqui algumas vezes, o Energy Boost é um calçado muito mais estável do que é o Ultra Boost. O Ultra Boost vibra muito mais, porque o TPU expandido ele vibra muito mais. E no dia da competição, brother, no dia que você está querendo diminuir aqueles segundos preciosos, você não quer uma extra vibração, você não quer que o seu calçado vibre para todos os lados. Você quer sim estabilidade e linearidade na sua passada, porque você não vai estar prestando atenção na sua passada, bicho. Você não vai estar prestando atenção. Esse é pro dia da cacetada. Então você não está prestando atenção. Uma vibração para cá ou para lá pode ser prejudicial. Por isso que a Adidas mantém essa equação de 20% de EVA, que dá uma certa estabilidade para um calçado que vai ser muito exigido no dia dos intervalados e no dia da competição. Fui bem claro? Muito bem, vamos agora então ao solado. Tem diferença, viu, no solado desse calçado para o modelo anterior. Vamos lá, na Vurb já estou te mostrando. O solado é todinho de Continental, aqui na parte da frente do pé. Na parte de trás ele tem o material Adwear, que é aquele material de uma borracha injetada, que ajuda a preservar o boost. E entre as duas estruturas ele tem o Torsion System. Qual a diferença aqui, bicho? Tem mais material no solado, ele está mais aderente e ele está mais durável por conta disso. A Adidas fez um novo solado para o Adios 3, que qual que é a ideia? A ideia é você ter um calçado que dure mais no seu pé, e esse é um calçado que a gente sabe, apesar de ele ser um calçado para provas e para intervalados, se você é um corredor leve, amigão, você tem 60, 70 quilos, você roda tranquilamente com esse tênis, porque ele tem bastante entressola de boost. Então, você roda tranquilamente com o Adios. E se você vai rodar, você precisa ter borracha injetada no solado, senão ele se desgasta e você perde o tênis. Essa é a ideia da Adidas, e a Adidas consegue fazer um tênis que certamente vai durar mais do que seu modelo anterior. Entre as duas estruturas tem o Torsion System, que você já sabe, ele não deixa o seu tênis fazer o quê? Isso daqui. O Torsion System do Adios 3, ele é diferente dos outros calçados, ele vem um pouquinho mais até a frente, ele chega até a planta do pé, até o meio da planta do pé aqui. Por quê? Porque ele vai ser mais exigido e ele tem que torcer menos, ele tem que ter linearidade de direcionamento de passada. Você conta com um clipe de contraforte bacana e com um Torsion System, ou seja, você está armado para o seu dia de prova. Ok, beleza. Vamos falar sobre a finalidade desse tênis, porque isso é muito legal. Muita gente me pergunta sobre isso. Esse calçado é um calçado armado para o seu dia de competição, porque ele tem ferramentas para isso. Então, muita gente me fala assim, mas eu sou pesado, eu posso usar o Adios? Cara, tudo isso depende de uma série de fatores, mas principalmente depende do seu pace e do seu peso. Se você é um cara muito pesado e tem uma pisada irregular, por mais que você queira usar um calçado mais leve no seu dia de prova, a irregularidade da sua passada e o seu peso pode ser prejudicial num calçado que tem uma forma estreita como esse. E esse calçado, apesar dele ter uma base mais larga do que o modelo anterior, teoricamente eu não percebi muita coisa, ele continua sendo um tênis estreito, um tênis que não tem nenhuma contenção de regularidade. Então, eu acho legal deixar claro a finalidade do calçado. É muito simples, se você pegar um cara que nem o Wilson Kipsang, ele corre com esse tênis e ele não encosta o calcanhar no chão, mas é um calçado de 9 mm de drop. Então você, que não é o Wilson Kipsang, provavelmente na sua corrida que se esforça demais para não encostar o calcanhar no chão, vai acabar encostando. Então, sempre você tem prós e contras. Esse calçado é um calçado de competição, de intervalados para pisada neutra. Não quer dizer que ele vai servir para você nessas ocasiões, certo? Então, você tem que avaliar muito bem o calçado que você está comprando e entender que tem calçados para todos os tipos de corredor. Então, não é porque as características do calçado miram esta finalidade que ele vai servir para você. Ok? Muito bem, esse era o recado que eu queria dar em relação ao Adios Boost número 3. Vamos então aos pontos positivos e negativos do Adidas Adios Boost número 3. Primeiro ponto negativo, bicho, conforto. Não é confortável, também não é para ser. Mas, bicho, não adianta falar que é confortável, porque não é. Então,
Recebi um monte de informação da Adidas falando o cabedal é mais sensível do que o modelo anterior. Não é a mesma coisa, cara. Por dentro ele parece uma lixona e por fora ele é super rústico. Ele respira mais, as aberturas do mesh estão realmente maiores e se fosse para pegar nesse ponto, isso é um ponto positivo, respirar mais. Mas por dentro ele continua sem conforto e não é para ter conforto, é por dia da cacetada. Então não adianta falar que tem conforto quando não tem, certo? Segundo ponto negativo é um ponto pessoal. Eu vou deixar muito claro, cara, eu não curti o visual desse tênis. E olha, eu sou um fã do Adios, bicho. Quando lançou o primeiro Adios, eu estava na Maratona de Berlim em 2013 e lançou aquele modelo que, aliás, eu tenho até hoje, que é um modelo meio azulado, meio roxo com laranja. Quando eu vi esse tênis na loja, cara, meu olho fez assim, ó, eu queria aquele tênis. Eu ganhei um da Adidas e está em casa até hoje, eu não dei, não dou para ninguém. É um dos tênis que eu acho mais bonitos que já existiram no mercado, é o Adios Boost número 1, roxo com laranja. Cara, agora esse tênis, vamos combinar, cara. Eu não curti, bicho, essa camurça fake que está evidente aqui, essa combinação de cores que não é nem retrô e também não é nem moderno, fica aí no meio termo. E olha, as linhas novas da Adidas são lindíssimas. O Boston novo é lindo, o Tempa novo é lindo, o Supernova Glide é lindo. Pô, e o Adios ficou com essa cara aqui, velho, de não sei se eu vou para festa de roupa, se eu vou de pijama, não entendi, não curti. Ok? Primeiro ponto positivo desse tênis é a ventilação. E aí, amigão, se você vai correr uma maratona com esse tênis, e tem muito corredor que pode usar ele para uma maratona, corredores mais leves, de performance, etc. Bicho, você vai ter uma jardineira no pé, cara, porque entra ar de tudo que é lado, certo? Tem um ponto negativo, é meio áspero por dentro, mas entra ar de tudo que é lado. Então, ventilação, nota 10. Segundo ponto positivo é que é visível que a base está um pouco mais larga. Então, esse ponto positivo é estratégico. A base mais larga e o torsion system mais comprido faz com que você tenha um movimento de alavanca. A hora que você faz a aterrissagem e aí você tem um movimento de alavanca, o torsion ajuda nesse movimento de alavanca e a base mais larga também. Isso aumenta também a gama de corredores passíveis de comprar o Adios, porque quanto mais fininho ele for, menor o número de corredores que pode usar. É tudo uma questão de relatividade em relação à tua pisada, ser regular ou não, ao seu peso, ser acessível ou não. Esse calçado, quanto mais larga a base dele for, mais gente vai poder usar. E o fato dele estar um pouquinho mais largo é legal. Mas, lembrando, a curvatura do pé continua bem estreitinha, então se você é aqueles caras que não gostam daquela curvatura do pé mais estreitinha, repense a sua compra. Mais uma coisa que eu vou falar sobre esse tênis, para mim, ele vem justinho, então eu uso o modelo 42, então eu uso 42, mas eu gosto de tênis assim, ele fica quase justo no meu pé. O normal é o mais indicado, sempre falo isso pelas perguntas que eu recebo pelo YouTube, comprar sempre um número maior. Ok? Muito bem, então recapitulando para você, esse calçado, segundo o release da Adidas, tem 9 mm de drop, os outros modelos tinham 10. A gente não vai saber se ele tem 9, se ele tem 10, mas vou acreditar na Adidas. 9 mm de drop, é um calçado de R$ 549. E o peso, aí eu vou abrir um parênteses, esse tênis pesado aqui na minha balança tem 236 gramas, ele é o modelo 42, eu vi o review do Edu Suzuki, em que o dele, que é o 41, tem 229 gramas, então casa. Apesar de eu ter visto outros reviews falando que ele tem 216 gramas, não tem. Então, 236 gramas no 42, 229 no modelo 41, R$ 549, 9 mm de drop. Será? Acho que sim, 9 mm de drop. Esse foi o Adios Boost número 3, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, grande abraço para você, até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!